Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV. O programa que semanalmente sempre traz uma personalidade das artes, do entretenimento, da política, do esporte, enfim, pessoas que estão fazendo e acontecendo em todo o nosso Brasil. Hoje nós estamos aqui com Juninho. Juninho, que é um grande ativista da questão racial, mas mais do que isso, Juninho, ele é presidente do PSOL aqui no estado de São Paulo. Nós vamos falar assim sobre política, enfim, sobre conjuntura política, mas antes eu quero que o Juninho fale aqui um pouquinho do seu, ele é muito jovem, né? Como é que começou a sua carreira e como é que passou essa questão do ativismo, está passando essa questão do ativismo para a questão política, ou seja, o ativismo sempre também é uma questão política, mas como é que você entra um pouco nessa política mais partidária e tudo mais, que começa tudo ali na militância, né, Juninho? Exatamente. Maurício, primeiro eu agradeço demais o convite, parabéns por esse trabalho belíssimo que a revista tem feito, que é agora na TV, né? Muito bacana esse projeto, então estou muito feliz de estar aqui com você hoje e compartilhando aqui essas ideias. Bom, eu comecei muito jovem, eu sou filho de militantes, né? Meu pai, na verdade depois eu fui descobrir que vem lá do meu avô, no sertão da Bahia e tal, mas mais diretamente meu pai sempre foi um ativista, foi sindicalista, foi fundador do PT, enfim, sempre teve aí nesse campo da militância. E eu desde muito criança, muito jovem, tive nessa atmosfera, participando. O casamento dos meus pais foi dentro de um sindicato, então eu sempre tive essa vivência. Dentro da casa dos meus pais era um núcleo partidário. E aí quando eu tinha 14 anos, eu falei pro meu pai que eu queria participar, ser um ativista, um militante. Aí ele me pediu para ler alguns livros, falou, vai estudar, vai entender um pouco as coisas. E de lá para cá não parei mais. Aí participei do Grêmio Estudantil da minha escola, fui militante da Juventude Partidária, depois nós ganhamos a prefeitura lá na cidade de Embu, né, que é a minha cidade. Ajudei na articulação de várias políticas públicas para a juventude. E aí ali fui assessor parlamentar de um vereador lá na cidade, que foi o professor Toninho. Depois fui assessor do deputado Ivan Valente. E aí, ali por indos de final de 2005, 2006, é que eu conheci o movimento negro. Naquele momento estava se formando ali o Círculo Palmarino, né? E aí foi uma entrada na discussão racial, que até então eu não tinha tão aprofundada na minha militância, era mais juventude, trabalho popular, luta por direitos nos bairros e tal. E aí foi um acontecimento extraordinário, assim, porque de fato o movimento negro transformou a minha vida e foi essa militância que me trouxe até aqui, né? E, aliás, como você mesmo falou, desta militância no movimento negro, e como você juntou duas coisas aí importantes, né? Porque o Juninho colocou aqui as suas raízes, que é ali no Embu das Artes. Exato. E Embu das Artes, para nós, tem a referência do grande Solano Trindade. Eu encontrei com o Juninho agora recentemente na missa de sétimo dia da Raquel Trindade, né, filha do Solano Trindade, que fez todo um movimento cultural ali no Embu. E esse movimento cultural sempre foi muito ligado ao movimento negro, né, à Sim. luta por igualdade racial. Isso tudo também teve uma influência nessa tua trajetória política e de ativismo? Sem dúvida, Maurício, porque se você pensar, Embu é mundialmente conhecido como uma cidade das artes, né? Inclusive foi até mudado o nome agora, é Embu das Artes oficialmente. E pouca gente sabe que quem construiu as bases artísticas da cidade foi negras e negros, né? O Mestre Assis, que tinha um barracão do Assis lá, que juntava uma série de negros e negras, Ana Moisés, Luzia Caetano, Solano Trindade, o Teatro Popular Solano Trindade, encabeçado pela Dona Raquel. E a Dona Raquel eu tive a oportunidade de conhecê-la ainda muito jovem, porque eu estudei com os netos dela, a gente estudou na mesma escola. E aí teve uma vez que ela se apresentou, fez uma apresentação do Teatro Popular na minha escola, e foi assim uma paixão à primeira vista, né? E aí de lá para cá a gente teve muita oportunidade de se encontrar, de conversar. Então com certeza a Dona Raquel Trindade foi uma fonte de inspiração, foi um lugar onde eu bebi muita energia e muito conhecimento, né? E hoje eu alimento uma amizade muito grande com a família Trindade,
o Vitor aí, que agora tem esse desafio de dar continuidade a esse legado, o Zinho, o Manuel, que estudaram junto comigo, Maria, Elis, o Caçapava, enfim, a família toda, o Marcelo Tomé, são grandes amigos e com certeza, e eu espero ajudá-los aí, né, nessa empreitada de manter esse legado vivo do Solano, da Dona Raquel, porque sem dúvida é uma grande fonte de inspiração nossa. E lá no Embu também a gente tem que lembrar que tem um grande amigo, artista plástico, preciso até trazê-lo aqui no programa, que é o Jofre. O Jofre, quando eu fui secretário de promoção da igualdade racial da cidade de São Paulo, eu fiz um edital, né, para que tivesse uma estátua de Zumbi dos Palmares na cidade de São Paulo. São Paulo era a única das grandes capitais brasileiras que ainda não tinha nenhuma homenagem a Zumbi dos Palmares. Sim. Talvez porque saiu daqui exatamente desse estado, dessa cidade, né, o Bandeirante, que aniquilou com Palmares. Mas uma das coisas que eu fiz foi fazer esse edital e o Jofre ganhou. E hoje nós temos uma estátua de Zumbi dos Palmares, lindíssima, quase de frente à Bolsa de Valores de São Paulo, desse artista. Exato. Mas assim, o Embu, eu aconselho todos irem. Esses dias eu estava, acho que em Salvador, se eu não me engano. Aí a minha filha ligou num domingo, né? Minha filha que trabalha aqui na produção do programa. Pai, eu queria almoçar hoje num local aí, me dá uma dica. Falei, bom, para você não andar muito, né? Eu já preocupado para ela dirigir. Vá até um Embu, né? Porque é um local maravilhoso para passar um domingo, almoçar, contemplar, encontrar ali com os artistas, e é uma cidade muito legal. Aliás, um dos meus sonhos é talvez ainda morar no Embu. Poxa, vai ser um prazer. E é legal, assim, Pestana, dizer que além do centro histórico, que tem toda essa atmosfera que você falou, que é lindíssima, nas periferias de Embu também pulsa muita cultura. Ali sempre foi um núcleo forte da cultura hip hop, da cultura do samba, do próprio rock, do rock alternativo, do punk rock, então é uma cidade, até me emociona dizer, porque assim, é uma cidade que pulsa a cultura, e a política, ela sempre teve atrelada à cultura. Eu aprendi isso desde muito jovem. No entanto que, por exemplo, o Círculo Palmarino, a sede é em Embu das Artes, e a sede do Círculo é um centro cultural, onde a gente tem lá o acervo Carolina Maria de Jesus, com mais de 2.000 títulos, onde a gente faz sarau todo último sábado do mês, tem cursinho pré-vestibular, e sempre misturando isso, a cultura e a política como instrumento de dialogar com as pessoas, né? Agora, pegando agora a carona nisso que você falou, da cultura e da política, e entrando nesse, hoje em dia, falar sobre essa coisa da política no Brasil, sempre a gente tem que, como a gente, infelizmente, retrocedeu, né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouco, dá aí uma pincelada rápida, como é que você vê a conjuntura política atual do Brasil? Olha, primeiro há um sentimento de desesperança nas pessoas, eu sinto isso, né? Porque, primeiro, construir uma narrativa de que estava ruim porque a presidenta que estava é o que tinha de pior na história do país. E aí, construir uma narrativa, na nossa visão, foi feito um golpe institucional, não como antigamente, com militares na rua, apesar que os militares estão presentes nas periferias, né, na repressão, muitas vezes, mas sem precisar de armas, com a construção de um discurso falacioso, na nossa opinião, se institui um governo ilegítimo, um governo que está aí a serviço dos interesses de uma pequena minoria, né? Então ele tirou direitos trabalhistas, né, com a mudança da CLT, um governo que congelou por 20 anos os investimentos sociais no nosso país, isso é um crime, né? E que tentou, Pestana, na minha opinião, implantar novamente a lei do sexagenário, que era a tentativa da reforma da Previdência, né? Que ampliaria demais a idade mínima para as pessoas se aposentar, e a gente sabe muito bem que em bairros de classe média a longevidade das pessoas é muito maior do que nas periferias, e a população negra que está concentrada nas periferias tem, infelizmente, uma longevidade menor, né? E justamente, e nós que temos os trabalhos mais precarizados, é que teríamos dificuldade de conseguir, inclusive, se aposentar, né?
Então, por isso que eu faço essa brincadeira, entre aspas, né? Que era recolocar novamente a lei do sexagenário. Reedição da lei, Reedição da lei do sexagenário, que foi uma lei que alguns brincam que para inglês ver, né? Porque na prática a nossa população negra escravizada não conseguia chegar aos 40 anos de idade, por conta do trabalho exaustivo, né? E hoje, claro, a gente chega um pouco mais longe, mas também não tão muito mais longe, porque a gente continua num trabalho exaustivo, num trabalho precarizado. Então é um cenário de muita descrença. Acabamos de ter uma greve gigantesca dos caminhoneiros que mostra um pouco dessa insatisfação. E nós estamos vendo um momento perigoso, porque essa insatisfação ela pode ser canalizada para qualquer lado, né? Às vezes, e a gente está assistindo parte dessa insatisfação sendo canalizada para ideias ultraconservadoras, né? Pessoas pedindo novamente intervenção militar, pessoas, um nível de intolerância, né? Você falou aqui em outros programas sobre intolerância religiosa, tal, mas a gente que é muito forte, principalmente que toca nossas comunidades, né? Mas há uma intolerância generalizada, né? Nas redes sociais, uma certa brutalidade. Então o nosso papel nesse momento é um papel inclusive pedagógico, de levar um pouco de esperança para as pessoas, de dizer, olha, aqui não existe outra saída para nós senão a democracia, né? Uma democracia que não chegou plenamente nas periferias, que não chegou plenamente para a negritude, né, historicamente excluída. Mas eu não tenho dúvida que será pela democracia, pela ampliação de direitos, pela distribuição da riqueza, que nós vamos poder garantir uma sociedade melhor e mais justa, né? Qualquer retrocesso, né, qualquer retirada de direitos, qualquer recrudescimento na sociedade piora sistematicamente a nossa vida e a vida da maioria da população, né? Há, sobretudo, uma desesperança muito grande, né? Tanto que eu brinco, eu sempre costumo dizer, o Brasil é o único país do mundo que as pessoas saem às ruas para pedir uma ditadura em nenhum outro local, porque você sabe que a ditadura não vai te dar o direito nem de você sair novamente para pedir qualquer outra coisa. Sim, talvez não estaríamos aqui conversando nesse momento. Exatamente. Estaria sendo censurado, estaria sendo perseguido. Exatamente, mas é um momento de muita desesperança. Juninho, você é muito jovem, negro e presidente estadual de um partido político. Isso não é uma coisa comum no Brasil, sim, até porque todos os espaços de poder que nós olhamos para o Brasil, inclusive nos partidos políticos, a direção nunca tem negros, né? São raras, sim, exceções. Eu acho que eu conheço, talvez aqui no estado, o presidente estadual, eu acho que do PCdoB é o Orlando Silva, que eu acho que é negro e eu acho que é presidente estadual, sim, e conheço você. Pode ser que tem até outros, mas eu não conheço, eu não, sim, tenho sinal. Quando você vê as direções partidárias, você nunca vê a presença, eu sempre falo isso, a presença de negros na presidência, então, é totalmente inexistente. Como é isso? Como é presidir um partido político num estado como São Paulo, que é um estado, se você pegar historicamente as últimas eleições, é um estado um tanto quanto de centro para um conservadorismo, né? E você vem de um partido de esquerda, presidindo esse partido e sempre com espaços políticos muito grandes. Como é ser negro e estar num espaço de poder num partido político? Olha, Maurício, talvez depois vencida essa experiência, valeria a pena até escrever sobre, né? Porque, sem dúvida, tem sido uma experiência muito intensa e de muito aprendizado e também de muitos desafios, não vou mentir para você, né? Então não é fácil, né? Porque, como você bem colocou, a estrutura social brasileira, ela foi construída por uma elite e essa elite ela permeia todos os espaços, de todas as matrizes, né? Então você ousar, né, sair de baixo, né, e ocupar esses espaços de poder, de decisão, de construção política é um desafio gigantesco, né? Então primeiro me sinto muito honrado de poder participar de um partido que é ético, de um partido que tem apresentado para a sociedade propostas
valorosas e que sonha por uma sociedade mais justa. Então eu me sinto bem no lugar onde eu estou, no partido que eu estou. Aliás, partido esse tem que lembrar também que perdeu a grande vereadora do Rio, a Marielle Franco. A Marielle Franco, né? Exatamente. Minha amiga, tive a oportunidade de conhecê-la. E Marielle representa um pouco esse espaço que eu, né? Ela ainda foi um pouco mais longe, conseguiu ocupar um espaço no parlamento, né? E até pela ousadia, né, de ser uma mulher favelada, ser assumidamente lésbica, né? Ocupar um espaço de poder e usar esse espaço como uma trincheira, né? Como um espaço de denúncia, de valorização. E ela pagou um preço caro por isso, né? E eu acho que o recado que tentaram dar era um recado de, olha, não ousem ocupar esses espaços. Mas o efeito saiu pela culatra, porque a gente vê a comoção que isso gerou no Brasil todo e o quanto que isso tem motivado, inclusive, várias outras lideranças negras a quererem ocupar esse espaço na política. E eu acho que esse é o meu papel, Maurício, é dizer, olha, nós temos que ocupar esse espaço. Não há outro caminho. Se por um lado não há um caminho sem a democracia, por outro lado não há outro caminho que garanta a democracia que não seja pela política. Deixa eu te fazer pegando um pouco carona disso que você está falando, deixa eu te fazer uma indagação ainda sobre a questão do negro na política, que me chamou a atenção, né? Porque realmente hoje se multiplicou o número de pessoas negras e de mulheres negras que estão entrando na política. Eu tenho acompanhado muito isso. Aliás, eu tenho visto alguns especialistas dizerem até que o efeito Marielle vai ser este ano uma maior presença de mulheres, inclusive se candidatando, e provavelmente, é claro, muitas mulheres negras. Mas quando eu pego a votação da Marielle, né, a Marielle tem sido muito estudado o trabalho dela, e eu acho que vai ser durante muito tempo uma referência. Sim, sim. Ela tinha um eleitorado, não muito dentro da comunidade dela, tinha um eleitorado até mais de classe média. Mais de classe média. E ao mesmo tempo, eu quero fazer duas perguntas para você, que isso é muito importante para a gente entender. Nós estamos num ano de eleição. A nossa presença como negros no parlamento é muito pouco, né? Você acha que ainda falta um link do candidato negro, de quem se habilita nesses cargos, a ter uma interlocução ou uma linguagem que vai mais direta ao eleitorado negro, né? Eu não ousaria dizer que negro não vota em negro, porque eu conheço muito negro que vota em negro, né? Sim, mas o que é que falta ainda para que a gente tenha uma representatividade maior? Porque quando você pega hoje a Câmara Federal, imaginem vocês que 10%, menos de 10% são parlamentares negros. É claro que a presença de mulheres também é muito pequena, mas a presença de negros é estarrecedora. No estado se eu não me engano, é 41 de 513. Menos de 10%. No estado de São Paulo, você tem representantes na Câmara Federal, acho que o Vicentinho, talvez Orlando Silva, eu não lembro, talvez tenha um ou outro, mais de 90 e... A gente tem uma bancada gigantesca. Na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Você tem lá Leci, mais uma outra pessoa. Não, Leci é a segunda mulher negra da história. Da história, de quase 200 anos da Assembleia. Exatamente. Ou seja, a nossa presença no parlamento, a nossa presença como negros, não se explica o tamanho da nossa população. Como você explicar isso, Júnior? Você que preside um partido político atuante, um partido forte, um partido que tem crescido muito, por que essa dificuldade nossa de ganharmos eleições, né? Até porque nós temos candidatos negros, sim, de chegarmos de ocupar esses espaços. Por que a gente sempre chega numa minoria muito grande? Eu acho que tem alguns aspectos para a gente analisar. Primeiro, é aquilo que a gente falou do histórico de uma camada social que sempre se permaneceu. Todos os momentos históricos do Brasil, mesmo as mudanças, né? Você pega a proclamação da independência, o fim do tráfico, o próprio fim da escravização, república, Estado Novo, ditadura civil-militar, redemocratização. Todos esses processos históricos foram construídos pelo andar de cima. Nunca você teve, de fato, um momento que os de baixo tomaram o poder. A experiência mais avançada
nós tivemos foi um operário que chegou à presidência, digamos assim, foi o auge, né, em 500 e tantos anos aí de colonização e construção da sociedade brasileira. E muitos dizem que né? por isso mesmo foi massacrado e tem sido e tal. Né? Exatamente. Então, esse é um aspecto histórico. O segundo é o objetivo, né? Porque as campanhas no Brasil, elas são muito caras, né? Então, se você tem uma elite que concentra a riqueza, que concentra o poder, né? Sobra pouco para as alternativas, né? Então, no geral, as candidaturas negras, elas surgem quase como candidaturas alternativas, né? E com pouco recurso, com condição de disputar em patamares iguais, né, a essas superestruturas que a gente viu aí também, de corrupção, de uma série de como que é feita toda a estrutura para garantia dessas candidaturas. Então, nós temos um desafio enorme, que então são barreiras muito grandes que a gente precisa transpor, né, para poder alcançar esse espaço de representação. Eu acho que o caso Marielle abre uma janela importante, porque ela sensibilizou não só os setores médios que já a conhecia, né? Sensibilizou o conjunto da sociedade. E a gente percebe que há um aumento, e aí eu não tenho como não atribuir isso à luta histórica do movimento negro, que cada vez mais a população tem se orgulhado de se reconhecerem como negras e negros, né? Então isso é um passo importante. Então toda essa luta que nós cravamos, né? E você é parte disso, com tantos outros, né? Do mito, né? De denunciar o mito da democracia racial, de cobrar do Estado brasileiro que ele, né, faça um mínimo de reparação, as políticas de ações afirmativas, a juventude que começou a acessar as universidades. Você criou uma massa de consciência, né? Você tem, além da revista Raça, mas você hoje tem as redes sociais, que é um espaço de articulação importante. Então você tem uma abertura maior de troca de informações, de acesso, de conscientização. E eu não tenho dúvida que essa eleição é uma eleição que vai, onde a questão da identidade, da representatividade vai ter um peso importante. E nós temos que estar preparados para isso, né? Pois nós no PSOL, hoje nós temos cota para negros nas direções, né? Foi uma conquista. Nós vamos ter um conjunto de candidaturas negras, tanto para federal quanto para estadual, né? Vamos tentar batalhar para que essas candidaturas tenham recursos, tenham condições mínimas para se apresentar. Claro que a gente não tem uma grande estrutura, mas vamos tentar dar viabilidade a elas, porque eu acho que é dessa forma, né, que a gente vai construindo. Mas eu não tenho dúvida que essa eleição é uma eleição que vai ter uma abertura, e nós temos que estar preparado para isso, com propostas, com empatia, né? Nós também temos que saber dialogar o que é a diversidade da nossa população, o que são as periferias e a sua complexidade hoje, né? Que ali você precisa respeitar a religiosidade que as pessoas optaram, você tem que saber lidar ali com as adversidades, né? Muitas vezes do tráfico, dos políticos de plantão ali, que tem os seus currais eleitorais. Então nós temos que compreender a complexidade da sociedade brasileira para que a gente possa ter essa empatia e conseguir chegar mais longe, para além dos nossos, né? Dos que já estão ganhos. A gente precisa chegar no conjunto da maioria da população, que somos nós, né? Maravilha. Eu acho que eu sempre faço essa pergunta, mas talvez você tenha respondido da forma mais completa. Eu sempre vou muito para o aspecto econômico, né? Eu sempre digo que é muito complicado você ter uma eleição num país como o nosso, sem grandes recursos, e a gente quase nunca tem recursos, e isso dificulta muito a nossa vida. Mas olha, infelizmente a gente já está chegando quase no final do nosso programa. A gente conversa aqui com o Juninho, vai o dia inteiro e a gente não vê o tempo passar. Eu queria que você falasse do livro, né? Juninho, que também escreve artigos, eu acompanho alguns artigos seus nas redes, por aí e tal. Legal. E aí fiquei feliz, aliás, quando encontrei Juninho lá no Embu, ele falou, o livro ainda estava na forma, ainda não estava, né? Tava na... E aqui está o livro para vocês. Legal.
depois a gente vai mostrar direitinho. Me fala um pouco sobre esse livro. Eu estava vendo aqui alguns artigos que eu conhecia, né? Sim. Mas como é que foi a história desse livro? Pouca gente sabe que eu sou jornalista, né? Eu sou formado em jornalismo, né? Mas eu costumo brincar que eu não sou um jornalista praticante, né? Não atuei na área trabalhando como jornalista, mas eu sempre gostei de escrever e ao longo da militância a gente vai escrevendo, publicando artigos aqui e ali, sempre brigando por um espacinho ali para escrever, publicar num site e tal, né? E mais recentemente fui convidado a ser colunista. Eu participei de um livro junto com o professor Denis de Oliveira, editado pela revista Fórum, e fui convidado pelo Renato Rovai, que é o editor da revista Fórum, para ser colunista. E aí isso acabou me motivando a produzir. Quando você tem um espaço, né, para divulgar o trabalho, isso me motivou. E aí eu resolvi um pouco compilar esse trabalho desses últimos 4 anos de produção, de textos e tal. Então esse livro, na verdade, é uma coletânea de textos, são 32 artigos que eu escrevi entre final de 2014 e agora início de 2018, né? Como é que faz para encontrar esse livro? Olha, eu tenho feito alguns lançamentos, né? E em breve, ainda nos próximos dias, a gente vai colocar na internet também para vender, né? Mas tem no Tapera Taperá, ali na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, tem para vender. Nós estamos no Armazém do Campo do MST também, nos próximos dias vai estar para vender. Internet, como é que faz? Me fala um site. A internet pode me procurar no Facebook/Juninho, né? Que é a minha página, e lá vai estar todas as informações. Quem quiser adquirir pode mandar mensagem, a gente manda pelo correio, e nós vamos lançar uma plataforma digital também para comercializar o livro, né? Maravilha. Olha, foi muito bom estar aqui. Comprem, eu já dei uma olhadinha, alguns artigos, como eu disse, eu conhecia. Sim. É muito bom. Juninho, foi um prazer contar com você aqui no nosso Raça na TV, né? Eu acho que você deu um panorama dessa conjuntura e principalmente de como a importância de nós negros e negras estarmos inseridos nesse ano, que é um ano decisivo para nós na política, né? E apostando sim que esse é o caminho, né? O melhor caminho. Não existe outro caminho, é um caminho muito complexo esse da nossa democracia, mas ainda não inventaram um caminho melhor. E com certeza a gente quer contar com você em outras edições aqui do Raça na TV. O Raça na TV vai ficando por aqui, né? Lembrando a vocês que a nossa revista Raça já está nas bancas, procurem, corram, né? Essa edição com Lázaro Ramos está assim super, né? O Juninho já teve a sua, já falou que tá demais, tá boa. Muito então bom. Vocês procurem, se vocês não encontrarem, entre no nosso site lá, www.revistarraça.com.br, faça o pedido que em 2, no máximo 3 dias, vocês vão estar recebendo a sua revista em casa. O Raça na TV dessa semana fica por aqui e eu conto com vocês mais uma vez a semana que vem. Muito obrigado.